podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Petrópolis Sob Lente. O meu nome é Carolina Freitas, eu sou jornalista, fundadora do Petrópolis Sob Lente e apresentadora desse programa. Em clima de Natal, o episódio de hoje vai girar em torno do Natal em Petrópolis no passado e também no presente. Como ele se caracteriza na cidade hoje e quais foram os sabores, aromas e cenários que fizeram parte dele antigamente. Comigo estão Paulo Márcio Martins, que é filho de Teófilo Martins, um dos sócios por trás da antiga Casa Reis, que era referência na venda de frutas na cidade, além do empresário e produtor de eventos Robson Magrani, que junto do seu sócio, Paulo Vinícius Stumpf, está à frente do Vale Encantado, um espaço completamente imersivo, construído para o Natal em frente ao Palácio de Cristal e que tem sido motivo de sucesso absoluto. Eu vou contextualizar um pouquinho mais da trajetória do Magrani. Ele iniciou profissionalmente as suas atividades como produtor em 90, no Hollywood Disco Club, em São Gonçalo, sendo precursor da matinê estudantil no estado do Rio. Ele retornou para Petrópolis em 95, com passagens pelos clubes Bogari, esse daqui eu já não sei como fala, Monrecuan, Petropolitano e Monte Líbano, além das casas noturnas Big House, e por 15 anos foi sócio da Boate Savana. Ele já fez vários shows musicais aqui na cidade, inclusive estava me contando alguns deles nos bastidores, e é sócio de projetos que têm repercutido na cidade, como o Festival de Verão e de Inverno de Itaipava, o Samba Itaipava, Tanzem, Petrópolis Motofest, além do Vale Germânico. Paulo e Magrani, sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de dar início à nossa conversa, eu quero fazer um breve agradecimento aos parceiros que contribuem para a construção do podcast. O Estúdio Petrópolis, que é a nossa casa no Quarteirão Brasileiro. A Mude Petrópolis, que hoje me veste com esse vestido maravilhoso da estampa Rita. O Salão Werner Petrópolis, que faz as minhas unhas, cabelo, maquiagem. O Cadanes, que fornece os aperitivos do programa e que nessa época do Natal, gente, eles oferecem uma torta de bacalhau feita pela Dona Júlia, que é muito famosa. Então, quem não conhece, vale a pena dar uma passadinha por lá para conhecer. E o Chalé do Chocolate do Seu Gilberto, amigo aqui nosso em comum, que esteve aqui no primeiro episódio do programa e que dentro também desse período festivo oferece uma série de produtos artesanais em chocolate para essa época do Natal. Bom, eu quero dar o start no nosso bate-papo com o Paulo Márcio, que vivenciou parte da história da Casa Reis. Para quem não se recorda ou então não chegou a conhecer, a Casa Reis ficava na então Avenida 15 de Novembro, número 335, a nossa Rua do Imperador. A loja era referência na venda de frutas, muitas delas difíceis de se encontrar naquela época. Para alguns petropolitanos, a Casa Reis tinha cheiro de Natal. E para alguns, eu queria saber, Paulo, como é que você descreve para a gente essa estética que a loja tinha, porque era bem diferente do que a gente está habituado a ver numa mercearia hoje, e quais frutas que os petropolitanos provavelmente só encontrariam por lá? A Casa Reis foi no segmento, talvez não, com certeza foi a mais movimentada de Petrópolis. Ela tinha uma freguesia muito fixa, muito fiel. Principalmente, além dos petropolitanos, uma gama imensa de veranistas, porque na década de 40 e 50, no período que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, Petrópolis era uma cidade de veraneio da sociedade carioca. E com isso, a Casa Reis ficou muito conhecida no meio dos veranistas, e fim de semana, eu me recordo que nas sextas-feiras vinha um caminhão do mercado de abastecimento do Rio de Janeiro com frutas, caminhão para Casa Reis, para ela poder trabalhar sábado e domingo, que abria domingo, porque o movimento era imenso. E você falou que a Casa Reis era na Rua do Imperador, ou
15 de Hoje, novembro. Rua do Imperador, que na época era Avenida 15 de Novembro, 335, você esqueceu de dar o telefone, 4744. Guarda ainda o telefone. Então, hoje, o mundo mudou em tudo, inclusive nessa parte de frutas, que hoje você vê a mesma fruta o ano todo. Por exemplo, você quer um melão, o ano inteiro você tem um melão. Uhum. Mas naquelas décadas de 40 e 50 era muito setorizado, muito de época. Tinha época que tinha melão, tinha época que tinha mais manga. E, enfim, a fruta não era o ano inteiro. Hoje mudou, mas naquela época não. Então, realmente, quando você disse que a Casa Reis tinha cheiro de frutas, e era uma verdade, nós não tínhamos naquela época maçã brasileira. A maçã vinha ou dos Estados Unidos e principalmente da Argentina, onde vinha nas caixas, as caixas grandes de madeira, manzanas, vinha escrito manzanas, e é uma fruta que exala um aroma muito gostoso. Então, ela na porta da loja, toda arrumadinha, muito bem arrumadinha, chamava uma atenção muito grande. A gente tem algumas fotos da Casa Reis, a gente vai exibir aqui. É. E como é que era essa disposição das mercadorias? Você tinha um interessante que me chama... Anos depois, eu já adulto, me voltei ao passado e achei interessante do meu pai com o sócio, que era o seu Nelson Reis, é que eles já tinham assim, uma ideia interessante para fazer propaganda. Porque a gente sabe que a propaganda é uma coisa realmente fundamental. Se eu me lembro quando eu escutava falar assim, uma época que a Coca-Cola falava assim, Coca-Cola, a pausa que refresca. Eu lembro disso. Então, pausa que refresca, Coca-Cola. Se eu falar aqui agora, ou para 100 pessoas aqui, qual é o produto que tem 1001 utilidades, todo mundo vai falar que é Bombril. Uhum. E naquela época, a Casa Reis se intitulou de A Maior. Sempre que ela fazia propaganda na radiodifusora de Petrópolis, tinha o chamado artigo do dia, que podia ser um azeite italiano, um azeite francês, um bacalhau da Noruega, qualquer coisa assim. No final falava, Casa Reis, a maior. E ela não era a maior, ela não era uma loja grande. Mas o slogan que eles acharam interessante para a loja foi esse, e ficou, e marcou. Então, Casa Reis era talvez a maior mas, pela amplitude das mercadorias. Mas ela foi a maior... Foi uma invenção deles, mas que ficou gravado. E você perguntou como era a disposição, ela tinha 2 entradas. Aqui a o meio ficavam dispostas as frutas. E você entrava por um lado ou pelo outro lado. Uhum. Lá atrás ficava o caixa, tinha a máquina de cortar frios, onde ficava coisas geladas, manteigas, queijos, muitos etc. enlatados também. Como? Sardinhas eu vi ali. Bacalhau também era vendido na loja. Olha, bacalhau, você citou agora, no fim de ano, em dezembro, ela recebia caixas e caixas de bacalhau. Era muita coisa. Era muita coisa que recebia. A loja, gente, a Casa Reis, ela funcionou entre 45 e 75. Então, tem ainda uma geração que se lembra, tem memórias afetivas de infância, de juventude, de passar e ver esses caixotes com palavras em espanhol, sentir o aroma das frutas. Isso é muito interessante. São aspectos do comércio que aos pouquinhos foram se perdendo, mas que ajudam a contar essa história. A especialidade dela era frutas. Ela tinha, como eu disse, produtos importados, vinhos importados, azeites importados, bacalhau que vendia muito. Mas o foco principal da Casa Reis era a fruta. Não tinha nem legumes nem verduras, exclusivamente frutas. E disse que a loja ela foi fundada especificamente em dezembro, já vislumbrando esses clientes para as festas de fim de ano. Então, sempre foi adotada uma estratégia ali, desde o slogan, a inauguração propriamente dita e as festas, porque Luciane, que é filha do sócio do seu pai, contou para mim que na época tinha uma banda, a banda fazia um espetáculo à parte na rua, então eles sabiam muito bem trabalhar isso muito à frente do tempo deles, né? Foi.
A banda era todo ano, no aniversário da Casa Reis, a banda estava presente ali na rua, em frente, na porta da Casa Reis, parava o trânsito. O povo fica... Mas vocês não imaginam o que dava de gente. Ficava completamente lotado. Mostrava como o povo gostava de música. Gostava e gosta. Bom, a música, até hoje, quem é que não gosta de música, né? Então, hoje, a gente já não vê banda como naquela época, raramente vê. Talvez no interior ainda tenha alguma coisa, mas em Petrópolis era um sucesso. Se eu não me engano, a banda tinha o nome de 1º de Setembro. Que ainda existe, gente, essa curiosidade. O Clube Musical 1º de Setembro, lá de Cascatinha. Exatamente. Perto ali do Bovaria. E era um sucesso a banda. Era bonito de ver. Então eu acompanhei e vi isso. Eu era pequenininho, garoto de 10, 12 anos. E viveu. Ia ali, trabalhei um pouquinho ali, junto com eles. E ainda nesse sentido, eu queria saber do Magrani, quais sabores e aromas que faziam parte das celebrações de Natal da sua família. Você também é petropolitano. Sim. Acho que não conheceu Casa Reis. Não tem memórias dela. Na realidade, é 75, eu sou de 62, eu tinha 13 anos, né? Mas não me recordo. Então, as passas, né? Não sei se seria fruta, mas sempre teve... Natal, para mim, deixa eu pensar. Eu até falava com a minha mãe, por exemplo, por que a gente só come, não estou falando sobre fruta, né? Só come rabanada no Natal, né? Que sempre tinha na mesa. Rabanada, com frutas. A salada de fruta, que é uma coisa que... A manga, que eu adoro a manga. Manga, né? A salada de fruta era muito mais presente, assim. Fazia um mix de frutas e fazia aquela salada de fruta muito boa, com laranja, manga, maçã, banana e por aí vai. E tem a castanha, né? Mas aí também não é fruta, a castanhazinha que também não Mas lá também faltar. Vendia, né, Paulo? Castanha. Pro produto de Natal, muita coisa. Eu sempre gostei Nozes, da amêndoas também. e avelãs. Isso. Nozes. Nozes, amêndoas e avelãs. E para você, Paulo, tinha algum prato assim de Natal que se destacava? Alguma fruta que você... O pessoal falou muito na época em que eu produzia matéria de figo, que comprava figo pro Natal. Tinha. No seu caso, o que você gostava mais, ou que era destaque no Natal? Porque a sua família tinha ali acesso às frutas o ano inteiro, né? Fruta. E talvez por isso eu sempre gostei de fruta. Eu sempre sou o consumo até hoje. Gosto de frutas, de quase todas. Mas o que me chama mais a atenção assim, era a rabanada que todo ano... Poxa. Ou minha avó, ou minha mãe, sempre rabanada tinha que ter. Então isso era uma coisa... rígida. Não pode deixar de ter. Tem que ter eu rabanada. Entendia isso. Por que a gente só come canjica na Páscoa e rabanada no Natal? Porque não pode quebrar essa regra, né? E assim, modéstia à parte, a minha mãe, uma excelente cozinheira, e eu ficava esperando também aquele bacalhau bonito que ela fazia, bacalhau português, moda portuguesa, nossa. E acaba que são sabores que, se a gente também tiver ao longo do ano inteiro, quando chega aquela época já não tem mais aquele sabor, né? Tem um bolo de Natal lá em casa que a minha mãe faz, que leva damasco, frutas cristalizadas e nozes, então só tem naquela época do ano. Então, quando ela faz, dá aquele cheirinho, fala, cheiro de Natal. Cria uma expectativa, Cria. Né? E é interessante a gente pensar que o Natal está muito atrelado aos nossos sentidos. E o Vale Encantado é um exemplo vivo disso. Para quem não conhece, ele é uma experiência imersiva que acontece através de setores temáticos na rua Alfredo Pachá, bem em frente ao Palácio de Cristal. Ele nasce a partir de um conceito que vai além da abordagem tradicional do tema e que busca promover uma aproximação e uma maior valorização da natureza por parte do público visitante e, em especial, das crianças. O cenário é cheio de luzes, de cenários decorados. E aí eu queria entender, do Magrani, a sua relação com o Natal, se desde sempre é uma data significativa para você, e quais foram as inspirações na criação da estética e da narrativa do espaço. Só para dar um gostinho para o público, o Vale conta com túnel de luzes, neve artificial, um campo de flores artificiais iluminadas, árvore dos desejos e uma trilha iluminada pela mata que cerca a casa. Então, Magrani, qual que é a sua relação com o Natal e quais foram as inspirações para criar esse espaço que vai além do tradicional?
Aqui tem algumas fotos, olha. Ah, sim. Então, acho que o Natal, né? O Natal tradicional, onde que celebra, né, o nascimento de Jesus Cristo, é um momento também da gente, no final do ano, né, de parar, de rever os conceitos, né, de tentar ser melhor, de olhar para dentro de si, né? E a gente sempre deixa para zerar as coisas no final do ano, né? No Natal e no Ano Novo. E a nossa história com o Vale Encantado, né, junto com o meu sócio Paulo Stumpf, é tipo assim, como é que a gente poderia falar do Natal de uma outra maneira, né? Porque a gente sempre tem que buscar ser melhor para conviver com o outro ser humano. Uhum. Mas aí começamos a pensar, e como é que esse ser humano está convivendo com a natureza? De onde ele provém? Então, tudo começou daí. Porque a gente falou assim, a gente pensou, falou assim, poxa, tudo bem, tem a figura do Nicolau, do Papai Noel, você tem a rena, você tem, né, o sino, a manjedoura, tudo ótimo, tudo lindo, mas em todos os lugares que você vai encontrar esse cenário. Então, por que a gente não buscar um outro foco? E como petropolitanos, né, eu e o Paulo, a gente começou a olhar para a nossa natureza, para as nossas montanhas. E imaginamos que nessas montanhas de Petrópolis mora um elfo, um duende, que ele se chama Petrus, tá? Por ser Petrópolis. E que ele passa ali durante o ano todo preservando a natureza, cuidando dos animais e até mesmo ensinando o vento novas canções. Então, ele está ali cuidando da gente, porque, assim, a nossa cidade é muito linda, né? Eu gosto muito de Petrópolis. E aí começou, aí pegou, esse foi o início das nossas histórias. Agora, como é que nós vamos desenvolver tudo isso? Aí entra o Nicolau, que um belo dia, passando por essa floresta, deixou uma missão para o Petrus. Dizer, Petrus, todo ano, na época de novembro, vou te dar esse cristal aqui. Quando ele brilhar, está na hora de você sair das montanhas e ir para o Vale Encantado, cuidar do Vale Encantado e ser o anfitrião dos visitantes do Vale Encantado. Aí tudo começou, aí o desenrolar. A casa lá é uma casa maravilhosa, é uma casa de arquitetura germânica. Você tem uma ideia, é de uma família Shaw. Isso mesmo. Não é? E ela, eu não sei se você sabe, ela é mais antiga do que o Palácio Cristal. É mesmo? Ela foi construída antes do Palácio Cristal. Olha, aquela casa é um charme. Eu acho que todo mundo que passa ali em frente para admirar. E agora, nesse período de festa do Vale Encantado... É bem tradicional, né? Uma arquitetura bem tradicional. Só que as pessoas passam ali de frente, olha só a casa e aquele corredorzinho ali do lado. Não tem ideia que existem 2.000 metros quadrados quando você sobe, que vai para a parte de cima, onde está toda a parte da natureza, do gramado, da floresta, do vale, por isso se chama-se vale. Existe um vale, porque ela vai e faz a volta, quase chega ali na Boêmia, por trás, passando por trás ali. Tá? Então, a gente começou a pensar como é que a gente ia contar essa história, né? Através dos portais. Então, criamos inicialmente uma área comum a todos, que é essa parte inicial que você está vendo, que é a frente da casa. Olha que maravilha, São Paulo. E a entrada aqui é onde nós denominamos de Vila Natalina. Nós temos ali uma lanchonete, uma associação de artesanato com lembranças, né, de Natal, e um bombonier, e uma confeitaria, nessa parte aí. E você subindo, você começa a passar no primeiro setor, e aonde a gente vai para o Polo Norte, de onde fica lá o nosso... da neve artificial. Exatamente. Aí a gente chega no Polo Norte. E aí no Polo Norte, a gente fala... O Petrus, ele faz um trabalho junto com as crianças. Tem até um pedaço de fake, né? Assim, cenário, né? Cenografado. De um gelo, né? Tá até meio... espectro de derretido, derretendo, que a gente fala ali pra da gerar consciência... uma conscientização. Uma conscientização do aquecimento global.
Perfeito. Aí começa o que nós estamos fazendo, começa no Polo Norte, o aquecimento global. E ali dentro do Polo Norte você tem os esquimós, nós temos os bonecos, uma família de esquimós, nós temos os pinguins, tá? Nós temos os ursos polar. E para encantar a neve, né? Artificial. E que as crianças, a elas ali, olha, fazem uma festa. Você acha que esse ali é o setor favorito delas, não? Um desses. Olha o segundo tá ali, que eu vou chegar lá. O lobo e a lua. É fila para tirar foto com aquele lobo ali. É uma fila. Mas ainda estamos lá, no Ártico. Você passa por outro setor, onde você vai chegar nesse jardim de luzes aí. Aí você tem tulipa, você tem rosas, você tem o trigo lá no final, tá vendo? E cada planta dessa é uma luz. Tá? Você tem uma ideia, são mais de 256 mil microlâmpadas em toda o Vale Encantado. Caramba! São mais de 500 metros quadrados de cenário. Mais de 160 objetos de cenário, de público por fim de semana? Vocês têm recebido... Bastante. Até tem sábado e domingo a gente está na lotação máxima. Porque a gente tem um tempo de visitação, que gira de 30 a 40 minutos para as pessoas passarem por essa experiência. Né? E todo mundo hoje quer tirar uma foto, quer registrar o momento. Hoje a história é tudo instagramável, né? Tudo se torna instagramável. Aí você passando lá pelo... Se ele puder voltar lá naquele jardim de luz... Tá. Ali representa a natureza, né? As flores, né? Buscando essa parte da natureza. Aí nós estamos no Ártico, né? E na sequência, o jardim de luz. E dali nós nos caminhamos para o túnel de luzes, que é um túnel de 25 metros de comprimento, que vai em direção, você vai subindo em arco, e você vai subindo em direção à trilha, à Floresta Encantada. Entre a Floresta Encantada você encontra a Casa dos Desejos, que eu acho que você tem ela aí também. Temos. Né? Bruno consegue exibir pra gente? Olha, tá vendo? Olha, o Jardim de Luz, tá? E aí você vai subir, você tem aí... Isso aí já é na Floresta Encantada, antes do lobo aí, né? Você vai chegar na Casa dos Desejos. E nós colocamos lá umas árvores, tá? Umas árvores, onde a pessoa... Aí, a Casa dos Desejos, tá? Ela ainda não tá... A foto não estava ainda totalmente montada, mas fica uma menina aí, tá? O elfo também fica aí, o Petrus. E aonde as pessoas fazem o seu pedido. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu até me emociono, assim... A gente se surpreende muito com muitas coisas, sabia? A gente se surpreende muito. Porque o que você pensa numa Casa dos Desejos? Uma criança vai pedir um brinquedo, né? Não é o que você imagina. Pois é, mas você vê crianças pedindo que o papai e a mamãe não briguem tanto, que eles sejam mais felizes. Você encontra uma mãe pedindo para se curar do câncer de mama. São depoimentos muito fortes. Você pega... Desculpa até, porque a gente fica olhando aquele mar de pedidos e coisas que a gente fica imaginando, o sofrimento, os desejos que estão ocultos nas pessoas. E para ela conseguir externalizar exatamente aquilo. Exatamente. Não foi a intenção inicial, mas acabou sendo... Você vê o carrinho, você vê a bicicleta, você vê o PlayStation e tal, mas você vê outros desejos. E eu acho que esse é realmente a essência do Vale. Do Vale. É ali que a gente procura buscar uma magia, um encantamento, essa é a nossa proposta, desde sempre. Eu acho que muito além de um espaço instagramável, bonito, que de fato tem todo esse propósito por trás e que eu admiro muito. Vocês pela iniciativa e por conseguirem executar isso de uma forma tão... É muita energia, você não imagina como tem energia nesse lugar. Aí você chega no vale, na Floresta Encantada, que infelizmente eu até pedi aqui, minha equipe, eles não me mandaram. Onde você tem no meio das árvores as criaturas vivas que simbolizam a vida, a beleza. Nós importamos 60
Eu acho que esse é o poder da narrativa, de você conseguir contar uma história que conscientiza, que... E aí você vê os olhos das pessoas vendo as abelhas nas árvores, mexendo as asas com luzes, uma trilha de formigas andando, mexendo a cabecinha com um matinho na boca. Você vê um sapo mexendo a boca e croachando, acho que seria essa palavra. Uma libélula, uma borboleta, um grilo. São todas essas criaturas que estão lá representadas na Floresta Encantada. Cada ponto colocado de uma maneira que as pessoas possam debruçar e apreciar a beleza da natureza. E a coisa vai crescendo mais ainda. O lobo que eu lhe mostrei ali, a gente fez um 3D, tivemos um painel de fundo todo de estrela, botamos uma lua cheia, grafitada por um artista da cidade, vou lembrar o nome dele, que eu gostaria muito de também registrar isso, Fox. E o lobo. A fila é muito grande, só para registrar, até você chegar aí ao vale. Olha o Vale Real aí. O Vale Real é um caminho, tá, de 43 metros, um pontilhão, onde está todo iluminado, onde tem esses cogumelos. Esse vale aí, aconteceu uma coisa muito especial comigo. A gente estava no processo de montagem, ainda não estava tudo aceso, a equipe vinha de dia, esticar a luz e tal, antes de energizar. Aí, antes da gente entregar o projeto, um belo dia eu subi para ver como é que estava o pé do trabalho, com o meu celular, estava tudo escuro ali, tudo totalmente escuro, e me deu vontade de sentar e ficar ali. Eu te digo que, de repente, do nada, eu não sei nem se é uma revoada o nome, seria isso. Você imagina chegar assim, 100, 150 vagalumes ao mesmo tempo. Nossa, e começar... que coisa linda. Quanto tempo você não viu um vagalume? Exatamente, ainda mais uma quantidade tão expressiva deles. Eu deles. falei assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu fiquei assim, entende? É uma... Não sei, é uma conexão muito grande. Você tem o jacu que está lá, que vira lá. Você tem os miquinhos, as sabiás, você tem os sapinhos. Mas vagalume, quer dizer, olha a conexão com a proposta que a gente queria fazer. Que é justamente de preservar. Da luz, entendeu? A luz natural. Né? E eu falei, gente, que tempo que eu não vejo vagalume. Eu falei assim, não acredito. Eu fiquei assim, ó, parado e contemplando tudo aquilo. Aí daqui a pouco chegou o meu sócio e falou assim, Paulo, senta aqui. Vamos pegar essa energia. E entendi. Então, e fora isso... E depositar aquilo ali no trabalho que é feito. E vou te falar, infelizmente meu sócio não está aqui, o Paulo Stumpf, gostaria muito que vocês conhecessem, ele é o responsável por essa cenografia. Maravilhoso. A gente debruçou muito sobre isso, muito carinho, muita dedicação, a gente quis botar a mão mesmo na coisa para fazer essa entrega. É um investimento 100% privado, nós não temos patrocínio de nada, nós tivemos durante um ano buscando os nossos recursos das nossas empresas para investir e acreditar nesse projeto. E a gente sentia desde sempre que era esse caminho, independente se esse 1 mais 1, o que esse 1 mais 1 vai dar, não importa, mas nós vamos até o fim. Começamos até brinco com ele, até aprendemos a falar chinês, né? Porque a gente comprava muita coisa da China, né? E o horário, tem uns fusos horários, né? Então, a gente, 11 horas, meia-noite, nós estamos lá, 1h da manhã, fazendo compra, conversando lá com os chineses lá. Magrani falou sobre esse processo de contemplar, e eu acho que até de se reconectar com a criança interior de cada um, porque é um espaço que dialoga não só com crianças, mas com adultos, imagino que idosos também. E aí, Paulo, você trabalhou em diferentes setores da Casa Reis, no balcão, no caixa, de vigia da loja... Quando você pensa na Casa Reis, que memórias que são evocadas? Porque acho que pensar no passado ou refletir sobre a pessoa que você já foi traz muitas emoções à tona. E o que vem de memória quando a gente fala na Casa Reis? Tem alguma coisa, só um segundinho antes, para parabenizar aqui o Magrani, porque ele falando aqui, quando ele começou a falar da formiguinha, o grilo, o sapo...
isso que a nossa cidade nos presenteia. Em pleno Porque centro eu fico histórico. imaginando, minha família é pequena, eu tenho uma irmã só, mora no Rio, tem 3 filhas, 3 netos. A segunda filha dela, hoje já é casada, tem filhas, mas quando menina, veio na minha casa em Petrópolis, pela primeira vez ela viu um sapo. Ela ficou espantada de ver um sapo, nunca tinha visto um sapo. Mas tem lógica, como ela mora no Flamengo. Onde é que ela vai ver um sapo no Flamengo? Não tem como. Não tem. Então, nós somos privilegiados. Somos mesmo. Petrópolis é uma cidade altamente privilegiada. Eu sou muito encantado com o que essa nossa cidade nos oferece. Ela nos proporciona, né? Mas aí, voltando ao assunto de Casa Reis, eu me lembro que eu, bem novinho, bem garotinho, no movimento de Natal da Casa Reis, no mês de dezembro, eu ficava na porta, tomando conta da porta de um lado, e do outro lado tinha um outro garoto da minha idade, mais ou menos, que chamava Joãozinho, não lembro mais da figura dele, mas chamava-se Joãozinho. E nós éramos assim os responsáveis para ficar olhando ali, para ninguém roubar, tipo, sempre podia passar alguém para furtar uma maçã, uma coisa qualquer. E nós ficávamos ali para olhar, tomar conta daquilo ali. Depois, à medida que o tempo foi passando, eu fui crescendo. Nessa época de Natal, eles tinham que botar muitos empregados extras, porque não dava conta, os empregados fixos não davam conta. E eu também ia, era caixeiro lá, chamava de caixeiro, comerciário. Não sei se ainda chamam de caixeiro, né? Mas tinha esse nome. Quem trabalhava no comércio era caixeiro. Ah, é? Então eu era caixeiro lá, eu servia. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse período que eu já era caixeiro é que, como eu já tinha falado antes, o movimento de veranista na Casa Reis era muito grande. E chegava Natal, os veranistas, nem se andava dentro da loja, né? E eles saíam com caixas e mais caixas, com nozes, amêndoa, avelãs, figo. O figo, quando você falou em figo, é o figo seco, né? Isso, figo isso, turco, é. Com figo, com bacalhau, mas com muita coisa. Compravam muito. E teve um fato. Eu servi, então, alguns veranistas também, porque era a minha função. Mas teve um fato que me marcou muito e que eu devia ter meus 14 anos, 15 anos. Eu estou com 84, então eu tenho 70. Mas marcou muito, entrou na minha memória de uma maneira que eu gostaria muito que fugisse, que saísse, mas que não sai. E se eu contei isso na minha vida toda para umas 6 pessoas, umas 6 vezes, foi muito, porque eu sou meio emotivo. Então tá no lugar certo, porque eu também sou. Não, eu lembro disso, me toca muito. Eu fui atender um comprador, um senhor idoso, velhinho, Cabeça branquinha. Cabeça branquinha. Desculpe. Nada. Aí ele fez o pedido. Ele pediu $250 de queijo prato. E 250 gramas de presunto. Uhum. Eu servi. Entreguei. Fiz, "Você quer mais alguma coisa?" Ele, com um sorriso. De orelha a orelha. "Não, mas só isso. Isso
Isso é para eu passar Para passar o meu Natal? Natal com a minha velhinha. Desculpe. Nada. Não. Assim como o Vale Encantado, né? São relatos que fazem a gente repensar Não. atitudes. Magrande, Às esse vezes- negócio, eu não sei se isso me fez um bem, um mal muito grande. Não sei explicar. Porque me marcou, mas me marcou. Eu falei, o que é o amor? Não. Não mede, né? É Quanto maior do custou que tudo, né? o amor daquele veranista que está aí assim, e quanto custou o amor daquele velhinho? E eu acho admirável você tão jovem ser impactado dessa forma pelo relato dele. Isso mostra muito da sua essência, de quem você é, dos seus valores, porque não é todo menino jovem que, trabalhando na loja do pai, vai ser impactado dessa forma por um relato desses. Eu também teria ficado impactada e acho que isso faz realmente a gente, nesse período de fim de ano, como foi o seu caso, há 70 anos atrás, pensar no que a gente valoriza, o que a gente coloca na balança. Olha, só para te dar uma ideia, depois disso eu fiquei anos não gostando do Natal. É porque a De fartura tanto para que me uns marcou. e outros é... Me marcou, Convivem com né? tão pouco. É isso que ele está querendo fazer, esse comparativo, né? É. Esse paralelo. Eu não Uns- gostava, eu achava, Mas eu talvez vi eles são injustiça. felizes assim, né? eu da vi maneira injustiça. deles. Na- É. Talvez sim, né? Levar 250 gramas de eu queijo, fico, 250 gramas você de me presunto. desculpe, mas eu fico... Nada, seu eu não Paulo. gosto, Foi é um um prazer fato que ouvir a ocorreu história. que me... Marcou, né? Muito, muito. Mas o... E às vezes foi o que o Magrani falou, a gente encontra alegria na simplicidade. Exatamente. E um exemplo disso, vou usar até como gancho, eram os natais que eram promovidos pela radiodifusora, a famosa PRD3, do visionário Wilson Carneiro Malta. Ah, sim. Essa rádio foi emblemática aqui na cidade, ela ficava em cima da Casa d'Ângelo, ali próximo da Praça Dom Pedro, e eles tinham sorteios diários entre os dias 25 de novembro e 24 de dezembro, nos bairros de Petrópolis, além da icônica chegada do Papai Noel de helicóptero no Campo do Serrano e na Barão de Amazonas do Relógio das Flores. O Denverson Carneiro Malta, ele é sobrinho do Wilson, não pôde estar aqui presente com a gente, mas mandou um recadinho que eu quero ouvir junto do Paulo e do Magrani, em que ele fala um pouco sobre essas ações que eram promovidas no Natal e que marcaram a infância dos petropolitanos. E que é o caso que eu acho que daqui a pouco vai ser o Vale Encantado, vai se tornar uma tradição e os petropolitanos vão poder se recordar de quando eles passavam alguns natais sendo realmente rodeados por toda essa magia, esse encanto. Então, se a gente puder ouvir esse áudio do Denverson, vai trazer algumas memórias boas à tona. Com certeza. Carolina, naquela época, a chegada de Papai Noel era um evento para a cidade, assim que centenas, milhares de pessoas tomavam conta da cidade, né? Então, a chegada do Papai Noel de helicóptero, quando o tempo não estava bom, que o helicóptero não poderia pousar ali na Barão do Amazonas, ali onde que é o Relógio de Flores, ele vinha, adentrava pela cidade pelo carro de bombeiro, e a multidão tomava conta. Você pode ver no Facebook do Wilson Carneiro Malta as fotos da época, a magnitude comparado com a relação da população, né? Era um evento assim fantástico, entendeu? Eu tenho memórias assim muito agradáveis. E a difusora cobria toda aquela chegada do Papai Noel, divulgava aquilo tudo e tinha entrega das chaves da cidade pelo prefeito ao Papai Noel. E depois o Papai Noel ia na difusora que trazia o Papai Noel na época, né? E tinha aquele sorteio diário por bairros, né? Por exemplo, tinha Alto da Serra, Meio da Serra, Morém, Palatinado. Então era uma urna só para essa região da cidade, né? Então você chegava no saguão ali da difusora, do lado do D'Angelo hoje, né? Não existe mais as instalações, mas o prédio continua lá. E as crianças podiam botar as cartinhas, né?
As cartinhas vinham ou no jornal de Petrópolis, ou a própria criança podia escrever a cartinha de punho. E se fosse sorteada, o Papai Noel ia na casa da criança levar um presente, né? E esse sorteio, que, como eu disse, era diário. Era uma beleza, entendeu? O Papai Noel era recebido pela criançada toda do bairro, da rua, e havia distribuição de pequenos presentes para aquela criançada da rua, enquanto a criança que foi sorteada ganhava um presente melhor, né? E eu tenho certeza que muitos ouvintes do teu podcast vão se recordar disso, que ainda foram premiadas, muitas crianças de 60, 65 anos foram premiadas e lembram disso hoje, né? Então, é muito bonito mesmo, todo aquele glamour, aquela festa que era feita naquela época, né? Eu sempre que falei do Natal da Difusora, eu tive um retorno muito positivo dos internautas, dos leitores, porque era uma época em que a comunidade realmente se movimentava para receber o Papai Noel, para vê-lo chegar na cidade. E eu cheguei a entrevistar uma senhora petropolitana que disse que a irmã dela foi sorteada e que eles receberam a visita do Papai Noel e que aí a mãe preparou um banquete para que ele fosse até a casa e que os vizinhos ficaram todos curiosos, cercando a casa para ver como é que ia ser esse contato. Vocês se lembram dessa chegada de helicóptero? Me contem as suas lembranças desse período. Eu lembro disso, sim. Era uma festança. Era um movimento impressionante. A cidade, a impressão que se tinha é que de todos os moradores dos bairros de Petrópolis tinham se concentrado no centro, porque era um mar de gente. E a radiodifusora de Petrópolis era uma audiência. Não vou dizer que seria o 100%, mas era próximo disso. Todo mundo ouvia a rádio PRD3, Radiodifusora de Petrópolis. Eu acredito que a celebração, a forma, né, do encanto, da história do Natal, eu acho que era muito mais presente, muito mais sentida, muito mais comemorada, né? Acho que hoje não estão com tanta intensidade como você vê. Até o texto ali pedindo o presente do Papai Noel, acho que toda essa questão aí, não é o teatral, mas a concepção mesmo de chegar, o simbolismo. Tinha o ritual da entrega da chave da cidade. Então, acho que o prefeito dava a chave para o Papai Noel. Eu acho que isso que era uma coisa bem marcante. Eu me recordo, não participei, mas eu me recordo que tinha essa movimentação. Nunca tive presente ali. Eu fiquei assustado com a multidão que estava ali na Rua do Imperador. A multidão e a montanha de cartas, porque todo mundo queria tentar, né? E às vezes que não queria na mão do Papai Noel, né? Que seria né? Que simboliza todo o Natal. Eu acho muito lindo, muito lindo. É verdade. E um outro destaque do Natal, claro, a gente falou sobre esses rituais que sempre foram muito valorizados e que ajudam a criar toda essa atmosfera mágica desse período. E no Vale Encantado vocês optaram por criar e promover o Petros, que você falou que é um personagem próprio, ao invés da figura do Papai Noel. Quais foram as suas estratégias no desenvolvimento dele nessa narrativa? Porque um dos destaques na programação é o acendimento das luzes, que acontece sempre às 19 horas. Tem até não chega a ser uma queima de fogos, mas tem ali um show de 10 segundos. Isso. Só no momento que acende as luzes, né? Então, tem uma estratégia aí de implementar uma nova figura que, de repente, se aproxime mais com a história de Petrópolis, por levar ali uma referência ao nome da cidade, por caracterizar uma forma própria de celebrar essa festa. E pensando também que é o seguinte, né? Os duendes que trabalham, né? O Papai Noel só vai. Só Quem é que crédito. prepara tudo, né? Sempre são os duendes, né? Então a gente achou que tá tudo certo. Eu acho que a gente ter ali a presença, por determinação do Papai Noel, ter ali um guardião dele cuidando do Vale Encantado e fazendo toda a parte da recepção dos convidados, eu acho que estaria muito bem representado, né? Eu vejo que ele é muito requisitado para fotos. É isso, exatamente. Aí a gente pesquisou, né, uma roupa, porque ele ficasse... E foi difícil, porque o que aconteceu? A agência mandou uma imagem. Uhum. Aí, olhando para aquela imagem, linda roupa, bonita, tal. Perfeito.
porque a gente quer levar um encantamento, Exatamente. né? Você acredita que a gente achou... Eu podia até ter te mandado a foto do menino, que é o Caio, tá? Que é o ator que faz o papel do Petros, e da imagem que a gente recebeu como referência. Então, é tão parecido, até chegar a essa pessoa. Que legal. Foi através de um amigo. Engraçado que tem a foto que ele está assim, com a cabecinha meio torta e o sorriso. E a imagem que a agência mandou, o elfo está com a cabecinha torta, mas é muito parecido, muito Nossa. parecido. Se eu soubesse, eu tinha te mandado essa comparação que a gente fez. E aí, tem uma coroadoria de um amigo que é o Arthur Varela, não sei se você conhece. Não conheço. Ele é da área de teatro. Chamei para a gente fazer todo o ensaio, preparação e tudo mais. Varela Guedes? Arthur Varela. Só Varela, não tem Guedes no final? Não, Arthur Varela. Não sei. Mas eu acho que esse... Ligado à arte. Ele é artista? É artista, fez aí organizava aquele desfile de Natal ali na Rua do Imperador. É ator. E aí começamos a pensar, vamos fazer um show do acendimento? Porque eu falei assim, poxa, vamos fazer algo... E ele falou assim... Grandioso. Ele falou assim, eu gosto dessa ideia. Eu falei assim, pois é, então... Dei para ele toda a narrativa que você também te encaminhei e, a partir daí, ele desenvolveu um texto. Tá? E que aí, inicialmente, era só o Petros dando uma boa noite, se apresentando e tudo mais. Mas eu falei assim, pô, mas está muito curto. Durava 2 minutos, 2 minutos e meio. Eu falei assim, acho que a gente tem que dar uma incrementada nessa situação aí. Eu falei assim, pô, vamos botar o Papai Noel apresentando o Petros e dizendo e convidando o público para conhecer o Vale Encantado. E aí fecha com... Aí começa tudo, tá só uma voz do Papai Noel. Boa noite, meu nome é Nicolau, mas pode me chamar de Papai Noel. Aí daí vai todo um texto, né? E a gente muda a música e chega... Aí quando o Petros chega, pô, ele tem um cajado com cristal, tudo iluminado, o chapéu, a bandeira é todo com luz, a roupa dele linda, toda com luz. E aí chama, e aí a casa está toda, tá tudo, a frente ali está tudo escuro. E só tem uma luz sobre ele. E aí ele chama o público para fazer a contagem regressiva para acender a casa. Aí, quando chega no 1, e as crianças ficam 10, 9... Vai contando junto. Aí, quando chega no 0, ele bate o cajado dele acende, a casa acende, e aquele vulcão que você viu, tudo ao mesmo tempo. Aí, quem está do lado de fora, né? Pois é, porque esse acendimento de luzes acontece na varanda da casa em frente ao Palácio Cristal. Então, mesmo quem está passeando na rua... Se calhar de passar nesse mesmo momento, vai ver ali os fogos sendo acesos Eu vou te falar que tem gente que vai para ali para esperar das 7 horas. Para o muro. Porque mãe vai levar os filhos para ver o show do acendimento. Eu estava até comentando, eu deveria ter feito uma foto sábado, que eu que opero o áudio e a luz. Eu faço questão de operar o áudio e a luz. E aí, quando eu parei para olhar, a frente da casa cheia, a rua agora está fechando no final de semana. Está fechando. A rua cheia e as pessoas estavam no Palácio Cristal, tudo já virado. Já sabia o que ia acontecer. Entende? Todo mundo com celular gravando e tal. E no momento da contagem, eu falei assim, nossa, eu perdi esse registro. Mas eu teria outra oportunidade de fazer isso, com certeza. Muito, muito bacana, muito belo, muito belo. E é o que a gente estava falando. É uma época que une as pessoas e que... A gente pode não conhecer a história individual de cada um, mas são famílias. E a gente mesmo bota a melhor roupa, vai lá para fotografar e às vezes não consegue estar sempre com aquele membro da família e aí se programa para em determinado dia ver o vale, ver a iluminação do Natal Imperial. Então, assim, para a gente que valoriza muito a cidade, a cultura, é motivo de muita satisfação e de muita alegria vendo a cidade
ter essas iniciativas privadas que ajudam a enriquecer esse cenário. E como ajuda. E impulsionar, E né? todo mundo com cara de feliz. De Exatamente. alegre. Esse mexe com ano uma cadeia. Existe toda uma cadeia em existe volta por disso aí. trás. É o hotel, é o restaurante, é o comércio, né? Petrópolis tem que chegar ao que Gramado fez e chegou. É. E Petrópolis tem como. Sim, mas aí tem a forma de ver isso. O que você está falando, até me desculpa entrar dentro de um assunto, porque acontece? A gente vai vendo, eu estou todos os dias lá. Eu abro e fecho o Vale Encantado todos os E dias. curte, né, Magrani? Eu estou Curte ali, assim, de estou coração. olhando ponto a ponto. O que é bacana? Por exemplo, você vê chegar grupos familiares, 10, 12 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo de vermelho. Que legal. Todo mundo de vermelho. Tu olha e fala assim, olha, Eu gosto também de seguir esse padrão. Pô, Nem mas sempre eu chega, consigo, assim, mas eu gosto de escolher a roupa vermelha pro o Natal. que é mais constante? Chegar a mãe com o filho, ainda amamentando, o outro pequenininho, o Maiorzinho. esposo, o pai, a mãe. Então você pega as gerações, 3 gerações ao mesmo tempo. Então você vê como que o Natal é uma data importante para a família, para... Né? Ele tem uma atmosfera. Tem. E é isso. E quando a gente pensou no Vale Encantado, quando eu chamei todo o meu time de comunicação, tá? Da agência Borges, a Carolina Sonderman, o Meascom, que é feito com a Aline Hickley e com o Bruno. Maravilhosos. Então, eu tenho uma equipe muito boa, a Carolina Silveira, o Luan Borges, o Gabigol lá, o Gabriel Barbosa, que é melhor que o nome dele. É um time por trás. É um time por trás. Eu falei assim, gente, palavra de ordem, encantamento. É isso que nós temos que proporcionar às pessoas. Encantar. Entendeu? Fazer com que as pessoas saiam de lá encantadas, felizes de estar vivos, de estar contemplando a natureza, de estar próximo a uma pessoa que gosta. Entende? Então, é dessa maneira. A gente espera que a pessoa saia melhor Do que quando entrou. de quando entrou. E esse que é o nosso maior prazer, de encantar. Esse ano, o Hiper Shopping Petrópolis fez 35 anos de história. E aí eles me chamaram para escrever e fazer a pesquisa da exposição em homenagem a esse marco. E aí um determinado nicho da exposição foi sobre o Natal, porque o Hiper foi pioneiro nas decorações de Natal. Sim. E aí minha mãe sempre me levou no Hiper quando criança para tirar fotos, e aí eu tenho fotinhas do meu primeiro ano até os 4, 5, 6, sempre no Hiper. E aí eu nunca imaginei que eu, depois desses anos todos, ia fazer um resgate de um lugar que foi tão especial para mim. E eu acho que é muito desse espaço de você estar ali celebrando, de fazer com que os seus olhos brilhem, de desfrutar, nem que seja de meia hora, mas de alegria com a sua família, que você esquece os problemas, né? Certo. Esquece, às vezes, um problema de saúde, você realmente foca ali naquela atmosfera. Conecte com aquilo que está acontecendo. Exatamente. Eu acho que o Vale tem feito isso de uma forma magnífica. Sim. E aí, para os dois, só para encerrar, já encaminhando para o encerramento, na infância de vocês, quais locais que no Natal mais geravam esse encantamento? E aí eu queria também entender, vocês acham de que formas que a relação da infância mudou com o Natal, da época que vocês foram crianças para agora? Bem, o Natal da minha infância, eu tenho a impressão que deve ter sido mais bonito do que o Natal da minha idade, daquela época, hoje. Não sei se é porque era mais... as informações não eram tão gritantes como são hoje, né? Televisão e etc. Então, as expectativas eram maiores, me parece isso. Agora, continua sendo num aspecto de festa, de emoção, de beleza, fundamental, eu acho. Porque, pelo seguinte, a criança que está lá curtindo o Papai Noel, lá no Vale, curtindo o Vale, o pai e a mãe estão juntos ali, e estão curtindo juntos e automaticamente estão lembrando do passado deles. E aí vai o avô, a mesma coisa, e aquela criança que está lá hoje, daqui a 10, 20 anos também estará. Exatamente. Por isso, coisas como essa sua,
esse invento seu, não pode, isso tem que perdurar, isso tem que ser eterno. Eu acho que a gente está ali exatamente para criar memórias. E cria. Porque Mas cria. o senhor até chegou aí, eu me emocionei numa situação, o senhor em outra, porque a história do presunto com queijo, isso ficou gravado na sua Ficou. memória, de uma maneira... Um momento né? triste. Quando eu comecei a parar para olhar os recados, eu resolvi parar para olhar. Eu me surpreendi com isso. Agora, por um outro lado, nessa situação que o senhor estava colocando aí, eu acho que os meios de comunicação, a forma de viver era diferente. Eu acho que a criança ficava esperando dezembro para ganhar aquele presente e valorizava aquele presente. Eu tenho hora que eu tenho um sentimento, não em todos, mas que parece que as coisas são um pouco mais descartáveis, entendeu? Eu acho que a criança ficava, ela sabia que era Natal, era época de ganhar um presente, então ela cuidava daquilo. Hoje eu tenho hora que eu fico vendo as coisas assim, não dá tanto valor ao que está ganhando, né? E esse é um dos pontos. E a nossa ideia é criar registros nas memórias das pessoas, que vai passar um tempo, vai falar assim, poxa, lembra aquele dia que a gente foi? E a cada ano a gente quer buscar implementar novos recursos. uma forma para garantir diferente. o retorno. E foi Retorno do bacana. público. Eu queria até deixar um registro aqui. Dentro da minha profissão, eu tenho 37 anos como ativista cultural, como produtor de eventos. E como você falou na abertura, eu iniciei minhas atividades em São Gonçalo, porém, voltei para Petrópolis para contribuir nessa área cultural. Já tive várias experiências aqui, muitas pessoas já participaram dessas experiências de eventos, né? Muitos amigos, eu sempre gostei de abraçar, eu nunca gostei de ter público, eu sempre gostei de ter clientes, pessoas próximas a mim, então eu sou uma pessoa muito próximo ao meu público. Pois bem, mas eu sou um petropolitano, eu vejo as coisas também na minha ótica como um petropolitano. A gente viaja, vai para tudo quanto é canto desse Brasil. De onde você é? Eu sou de Petrópolis. Todos conhecem a nossa cidade. Né? Recentemente é um orgulho você ver na final de um campeonato de uma Libertadores, um menino lá do Carangola, do sertão do Carangola, de Petrópolis. Isso é um orgulho para a gente. O craque do torneio. Não é verdade? E a nossa cidade tem toda uma história, né? Tem toda uma história para contar. Então, sobre o Natal, né? Eu acho que foi pontual essa questão do Vale Encantado. O nosso Natal hoje está um pouco mais reduzido, né? Porque está mais concentrado no Palácio Cristal. Então, a gente fica feliz também, de uma maneira direta e indireta, está contribuindo Com certeza. para o Natal Imperial, que a gente agregou ao nosso Natal Imperial. Nós sempre fomos referências de Natal. Muitas pessoas vieram para cá para ver o que a gente fazia para copiar, para fazer nas outras cidades. É verdade. Né? Seja lá o túnel da 16 de março, seja o mapping que tinha na Câmara dos Vereadores, seja o desfile na Rua do Imperador. A cidade toda iluminada e parece que a coisa está se reduzindo. Né? E, como o senhor disse, Gramado é um show aquilo lá. Quando tiver uma conscientização dos empresários... Dessa força-tarefa. Exatamente. De fazer isso. Acontecer. Cada um fazer o seu ponto, a sua partezinha. Né? A soma, uma sinergia de soma. Né? É o que eu penso, é o que eu imagino. Como acontece no período da Bauer. Se cada bar estiver caracterizado com a bandeira lá, com a colonização alemã, cada comércio, quer dizer, você acaba a cidade abraçando. E que é importante, porque a questão de indústria, de se instalar aqui na cidade, não vejo, porque até para escoar a produção é difícil na Serra. Você tem a parte dela de tecnologia, de computação pelo clima, mas o turismo, está aí o grande lance, trazer dinheiro de fora para cá, né? Fazer isso movimentar a nossa cidade. Então,
Vamos tentar fazer o melhor e temos pessoas aqui capazes de fazer isso. Com certeza. Tem muita gente boa na nossa cidade, muito. Com É certeza. só organizar essa história toda aí. E acho que quem está em casa deve estar muito curioso sobre como visitar o Vale Encantado. Sim. O Vale funciona de quarta a domingo, de 4 da tarde até meia-noite. Lembrando que às 7 acontece o acendimento das luzes com o personagem Petros. Crianças até 4 anos não pagam, crianças até 12 pagam meia e moradores de Petrópolis também pagam meia no valor de R$20 de quarta a sexta-feira. Depois vocês podem procurar pelo Vale Encantado no Instagram para ficar em dia com as novidades e também com os próximos capítulos, porque tudo dando certo vai virar aí uma atração fixa na nossa agenda cultural. Com certeza. A gente, infelizmente, está se encaminhando para o fim do programa. E agora eu quero ter um momento de troca entre os convidados sobre Petrópolis. Então, Paulo, Petrópolis sob as suas lentes. Qual é a sua memória favorita envolvendo a Casa Reis? A favorita era justamente o período natalino, que compreendia, além do Natal em si, o aniversário da loja, da Casa Reis, que ela fazia umas promoções que eram assim, muito atraentes para o público e que virava uma festa. Muita gente comprando, é interessante. Eu vejo, eu estou conversando com você Essa agora imagem tá e vendo viva. aquele momento de 60, 70 anos Isso atrás. é muito especial. Era isso, sem dúvida. Um sabor inesquecível da Casa Reis. Sabor? É. Bom, frutas. Realmente frutas, que eu sempre gostei de frutas e era o principal artigo dela. E engraçado, a fruta que eu mais gostava só tinha, mas até agora também só tem uma vez por ano, era cereja. Cereja ainda é assim, só tem um período, não dá o ano inteiro. Não. Mas aí eu me lembro bem da cereja. E, Paulo, como é Petrópolis sob as suas lentes? Sobre? Sob as suas lentes. Petrópolis Eu sou muito fã de Petrópolis. Eu sou petropolitano bairrista, apaixonado por Petrópolis. E me sinto orgulhoso quando falo Da cidade. que sou de Petrópolis. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava ainda, eu fiz um curso com um professor em São Paulo, de uma semana inteira. E depois ele ficou um camaradão meu, um amigo meu, e um dia veio me visitar. Professor famoso lá em São Paulo. Aí eu falei com ele, vou te mostrar uma das cidades mais bonitas que você já viu. E uma avenida que é a mais bonita que eu já vi, mesmo nas minhas viagens para o exterior. E mostrei um pouco de Petrópolis. Um pouco, não muito, de Petrópolis. Ele se encantou. E ele se encantou. E quando ele viu a Queller que eu falei, ele ficou encantadíssimo com a Avenida Queller. Apaixonado. Então eu falei, eu me encanto, mas eu sou daqui. Eu sou suspeito, eu sou bairrista. Mas ele não veio lá de São Paulo e se encantou também. Então eu falei, não, então é verdade, a cidade é encantadora mesmo. Magrani, Oi. sua maior satisfação em trabalhar com cultura? Eu acho que é proporcionar assim, a alegria, o prazer para as pessoas, né? Eu tinha até uma placa lá na minha agência que dizia assim, ter e dar prazer é a nossa diversão. Lema. Nosso lema, nossa diversão. E eu ouso dizer que para você também é uma satisfação se conectar com as pessoas. Sim. Que eu acho que é um ponto que você valoriza bastante. Muito. O que o Vale Encantado simboliza? O encantamento, a vida. Petrópolis, beleza. sob as suas lentes, é? É uma cidade que eu escolhi para morar, para viver. Uma cidade, eu acho que a gente vê, independente de qualquer situação, aqui ainda existe a família, a religião, o respeito, que é uma coisa que eu prezo muito, né? E eu acho que as pessoas ainda têm um respeito, até ao pisar na faixa de pedestre, parar para você, muitas pessoas até se surpreender, que ainda existe, porque a gente tem que tentar manter eu acho que o respeito é tudo, né? E saber conviver com as diferenças. Petrópolis é a cidade que, sob minhas lentes, é que eu resolvi estar aqui atuando profissionalmente e Valorizando. valorizando e viver. Vocês querem deixar algum recado final? Não, o meu agradecimento a você. Obrigada, Paulo. Foi um prazer. Foi um prazer. E desejar aos nossos conterrâneos, nossos
amigos Boas petropolitanos, festas. boas festas, um Natal muito feliz, com muito Papai Noel, e muito obrigado. E muito encantamento. Exatamente, para mim também está sendo o maior prazer. Não a conhecia, Verdade. cheguei aí através de uma amiga em comum, né? Parabéns pelo seu programa, pelo seu Obrigada. trabalho, pelo seu profissionalismo. E também desejo, né, a todos, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que a gente tenha um 2025 melhor do que o 2024, com muita saúde, muita prosperidade. Que assim seja. Um E é encerramento de ano tranquilo. Queria agradecer a audiência. A gente lançou esse projeto no final, na verdade, em outubro. Então, é um projeto que, ao mesmo tempo em que está recente, parece que sempre esteve aqui, porque já era uma vontade minha antiga de conduzir bate-papos mais aprofundados, que na internet a gente não consegue por conta dos formatos que são implementados pelas plataformas. Então, agradecer ao pessoal do estúdio. Hoje a gente teve plateia aqui no programa, aos convidados e também aos parceiros, mais uma vez, a Mude. É uma loja petropolitana que cria estampas do zero, são todas criadas pela Luíse, que é uma artista petropolitana. Então, fica a dica de uma loja para presentear amigos nesse Natal. O Cadanes com os salgadinhos. Fim de ano sempre tem muita confraternização, muitos momentos de união. Então, também é um lugar para recorrer para quem busca salgados de qualidade. A torta de bacalhau da Dona Júlia, gente, estou frisando porque realmente é muito requisitada. O chocolate do seu Gilberto, que é uma pessoa muito querida, que também valoriza muito a cidade, que está aqui há décadas trabalhando em prol dela. E o Werner, o salão, que está com uma série de planos promocionais agora para as festas de fim de ano. E o Estúdio Petrópolis, né, nossa casa. Gente, um beijo até 2025.